uma tampa de panela de pressão. Por que eu tô com ela na mão? Porque eu vou passar uma receita do arroz integral que é na panela de pressão. Tudo que você faz na pressão reduz 1/3 do tempo e você com certeza diminui também a quantidade de água, que é apenas o suficiente para a preparação do alimento. O arroz integral, que ele fica um espetáculo, inclusive muito soltinho, você vai acompanhar na receita que vem em seguida. Eu estou com a tampa aqui porque eu falo muito da panela de pressão, da maneira de você otimizar a utilização dela, mas eu vou começar falando de uma coisa que às vezes as pessoas falam, não deu certo, não foi no mesmo tempo, demorou mais, tem um feijão em 6 minutos? Sim, em 6 minutos de fogo ligado. Mas quais são alguns cuidados? Primeiro, nem sei a marca dessa daqui, mas é você manter a borracha em ordem. Essa borracha, periodicamente, a gente troca na feira. Eu tenho esse equipamentinho aqui, isso aqui num acessório, que frequentemente eu limpo, eu desobstruo a parte de dentro e eu só consigo esse. Esse outro não limpa e essa é uma segunda válvula de segurança. Aqui na parte de fora, eu tô sempre tomando cuidado de também tentar deixar bem desobstruído. Esse pino desta minha panela não sai e quando levanta a pressão é quando ele começa a chacoalhar e fazer aquele chiado. A partir daí que a gente conta o tempo e normalmente abaixa o fogo. Quase todos os alimentos se abaixa o fogo nessa arroz integral. Eu tenho uma receita super completa, falada, tudo mais. É que esse eu fiz a sequência para combinar com o peixe recheado, que então depois também utilizei o restante dos legumes que estava no peixe. E porque eu sou muito fã de arroz integral, até porque ele é um arroz que congela e quando descongela ele fica igual ao original. Diferente de outros arroz. Arroz branco, por exemplo, você descongela, ele fica amolecido porque ele cria cristais, a aguinha dele cria cristais de gelo. Então, panela, a panela forte, a panela boa, é aquela que você mantém ela bem cuidada e coloca a quantidade de água que é recomendada. Sou muito fã de panela de pressão elétrica, sou muito fã da air fryer, mas eu uso muito no dia a dia as panelas convencionais, sempre dá certo. Enquanto isso, aproveite a receita porque ela é bem facinha de você fazer e tem uma coisa que é muito importante. O tempo de cozimento, eu dou a referência da minha panela, do meu fogão e da quantidade que eu coloquei de arroz. E a cozinha, gente, é experimentar. Experimenta o seu. Confere se está tudo ok, mas experimenta quanto de água e qual o tempo que você precisa. O arroz integral que não seja o misto, porque esse é o misto, ele vai ter um tempinho um pouquinho diferente. O que vale é a gente investir na cozinha, em comida de verdade e você me dá o seu joinha aí, porque a sua participação ela é muito importante. E se eu te ensinei alguma coisa, se você aprendeu alguma coisa comigo, tá? Compartilha aqui com a gente, escreve aí embaixo, pega uma receita fácil e faz ela sair voando por aí, porque muita gente está precisando cozinhar com mais facilidade, com ingredientes da geladeira e assim, sem nenhuma dificuldade. Esta é uma receita assim. Enquanto isso, um beijo no seu coração, eu vou, mas eu volto. Então vamos preparar de novo aquele arroz integral que prepara na panela de pressão. Esse arroz, ele é um arroz misto. Eu costumo para cada xícara que eu ponho aqui de arroz, eu coloco 1,5 xícaras de água porque eu vou preparar na pressão. O meu tempero, além da folhinha de louro que você está vendo aí, eu coloco esse tempero pronto que eu preparo com antecedência no pilão, sal grosso, alho, primeiro alho socado, sal grosso bem socado, um pouco de sal normal e pimentinha do reino. Esse tempero é um tempero seco que eu deixo pra fora, ó. Quando ele começa a ficar um pouco mais úmido, às vezes eu acrescento o sal. Então, isso daqui é suficiente. O azeite eu vou colocar depois de pronto, eu não coloco azeite antes. Qual é o raciocínio para este arroz? É colocar na pressão e cozinhar no fogo alto, deixar chegar no fogo alto até subir a pressão. Quando sobe a pressão, é o momento em que a válvula começa a pular, tá?
eu vou te dar uma dica. A panela de pressão, ela funciona divinamente, ela reduz em 1/3 a... Nossa, que difícil, aqui difícil não, né? Lero. Ela reduz em 1/3 o tempo do cozimento, mas ela tem uma coisa. Tem que estar com a borracha legal e tem que estar com a válvula liberada e funcionando. Quando chega na pressão, a gente abaixa o fogo, porque aí ele finaliza no fogo baixo. No momento que abaixou o fogo, nós vamos estar usando, depende da dinâmica do fogão. Esse daqui, ele não é um fogo alto. Eu tenho, ó, só para você ver, ó, aqui essa boca é menor, a que tá ali ao lado ela é maior. Então, quando chega aqui, eu deixo de uns 6 minutinhos por aí, contado. Conto sim, coloco o cronômetro, para deixar o fogo ligado. Quando desliga o fogo, existe o tempo em que naturalmente a pressão sai, esfria a panela, nada de pôr embaixo d'água, nada de levantar o pino para fazer a pressão sair. Só que esse tempo de cozimento, ele tá finalizando o arroz. Se eu desligo, sai a pressão, abre a panela, aí se tiver legal, eu deixo como tá. Se eu achar que ficou com um pouquinho de água ou que merece mais um pouco de cozimento, eu com a panela aberta eu deixo chegar e depois eu finalizo com o azeite, tá? Então toda panela de pressão ela reduz 1/3 do cozimento, mas sim existe o tempo em que a pressão sobe e existe o tempo em que a pressão sai sozinha. Esse é o segredo da redução de tempo. E sempre conferindo a panela, se está com a borracha em ordem, a válvula em ordem. Às vezes alguma pessoa entra em conflito ou questiona, mas isso são pré-requisitos. Borracha você troca na feira e pino você consegue deixar em ordem no momento em que ele... você passa, tem alguns equipamentinhos ou algumas coisas que te ajudam. Depois eu te mostro qual que é. Então vamos acompanhar esse arroz, que esse arroz ele é muito saboroso. A folha de louro, o sal temperado com a pimentinha do reino, não coloca outra coisa. O astro não é este arroz. O arroz tem que ter integral, tem que ter sabor de arroz integral. Você fica inventando muita coisa, como já tem o alho, o sal e a pimentinha, ele já vai dar o gosto, né? E o azeite finaliza. Mas você vai acompanhar comigo. Aqui eu deixei 7 minutos, foi um cálculo que eu fiz, porque eu fiz uma quantidade maior do que eu costumo fazer. Normalmente eu vario entre 4 e 7 minutos conforme a quantidade, eu vejo a água. Já saiu toda a pressão sozinho, ó, tem nada de pressão aqui. Sim, momento de paciência, porque enquanto sai a pressão, é uma outra etapa da preparação. Uau! Show de bola! Ó, ó, ó. Eu não gosto muito de... Ixi, gente, ficou com uma cara maravilhosa. Eu não gosto muito de... eu gosto de arroz, de feijão bem firme, então não experimentei esse daqui. Eu vou colocar um pouco do azeite, porque ou é azeite ou é manteiga, eu ponho agora, não ponho na hora da preparação, que eu sempre acho que fica mais melado. Olha só, não ficou com água. Se tivesse no ponto do cozimento e tivesse com água aqui, eu iria com certeza deixar o fogo ligado com a panela aberta. Nossa, tá com uma cara ótima, peraí. Deixa eu experimentar. De verdade, bem al dente, isso quer dizer que ele tá perfeitamente cozido, com uma resistência. Quando eu acho que deu certo, ou porque ele tá assim, ou porque tem um finalzinho de água que eu deixo cozinhar, mas que ele está no ponto. Perfeito, a folha de louro. Não preciso mais colocar sal, ele tem um sabor daquele temperinho que eu coloquei. Tá vendo? Uau, pronto, seu arroz integral tá pronto. Eu vou te lembrar que o arroz integral, você pode congelar que ele fique igual. Por quê? Porque ele não cria cristais de gelo. Eu não congelo arroz branco, mas sempre que eu vou fazer, até às vezes a filha quer, mãe, manda arroz pra mim, é o arroz integral. Porque eu sei que ele vai, a hora que ela descongelar, ele vai estar igual que ele tá aqui agora. Show de bola! Experimente o seu arroz integral, fique com mais saúde.
E lembre-se da praticidade. Essa receita eu também tenho no canal, com ela bem integral, que eu explico as diferenças de todos os arroz, mas eu queria te fazer para você ver, tá? Vamos para a cozinha, investe na cozinha, que a cozinha é algo que a gente... comida natural de verdade. Eu vou, mas eu volto. Obrigada pela participação.